que são 4 temperamentos. Como esse temperamento pode afetar a minha vida? Então, esse tema é uma chance para a gente se autoconhecer. No campo da inteligência emocional, uma das habilidades se chama autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você tem uma capacidade de se conhecer cada vez mais e saber até sua reação perante as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Período de doença, período de algum luto na família. E como reagir em tudo isso? Como reagir à vida? E vemos então que essa ferramenta dos 4 temperamentos, ela vai melhor organizar o nosso autoconhecimento. É uma ferramenta utilizada para você se conhecer e conhecer até o temperamento de quem você convive. Olha o que ocorre. Com o conhecimento dos temperamentos, você vai conviver melhor com seu marido, com sua esposa. Você vai conhecer o temperamento dos seus filhos. Você ainda observa, quem tem mais de um filho, que pode ser que cada filho tenha um temperamento diferente. Enquanto um é mais explosivo, o outro é mais retraído. E algumas vezes a pessoa não entende como é que eu tenho 2 filhos tão diferentes. E ela vai ver então o que é aqui na questão do temperamento. E ela conhecendo o temperamento, então ela vai tratar cada filho de forma diferente. Porque ela sabe como são as tendências emocionais da criança. Da mesma forma, na nossa vida, temos colegas, temos amigos de temperamentos diferentes. E algumas vezes você quer agir igual com todos. E o resultado não vai ser bom. Porque as pessoas com temperamentos diferentes têm resultados diferentes. A gente vai verificar isso. E como isso, está aqui a pergunta, afeta a minha vida emocional? Olha que interessante. O temperamento tem relação com impulsos emocionais. Então, um temperamento é um impulso. Você vai ter aquela tendência inata. E quando que a gente consegue observar qual é o nosso temperamento? Sabe qual é a melhor fase? Na fase da infância. A criança com 1 ano de idade já dá traços de qual é o temperamento dela. Porque na vida adulta, a gente adquire ou hábitos bons, virtudes, ou adquire vícios. Então pode afetar a avaliação do temperamento. Você tem que se ver como era na infância para conseguir identificar qual era o seu temperamento. Na escola, quando alguém pegava ali seu carrinho, quando alguém pegava sua boneca, qual era a sua reação? Se um colega, você era explosivo, ia logo, ou ficava ali triste, 1, 2 dias depois quer dizer para o pai, chorava. Então você consegue já perceber traços aí do temperamento. E o que é que a gente observa? Algumas crianças ficam alegres com mais facilidade, outras tristes com mais facilidade, e na vida adulta igual. Não tem pessoas assim? Que rapidamente estão felizes, ou rapidamente umas estão tristes. Outras se zangam muito rápido. Outra é aquela que não se zanga por nada. A pessoa diz assim, nada zanga ela. O que eu faço para aborrecer aquela pessoa que eu não consigo? Então, a gente tem que ver exemplos, né, de pessoas conhecidas para identificar isso. A questão da vida na infância. Na infância você consegue identificar o temperamento e seria muito importante que lá na escola os professores soubessem qual é o temperamento de cada criança. Porque algumas vezes a escola quer uniformizar todo mundo da mesma forma e encontra dificuldade. Aí dizem, aquela criança não se adaptou. Não se adaptou ou foi o professor que não se adaptou à questão do temperamento dela. Olha só. Não se adaptou. Aí diz assim, tal criança é muito zangada. Ela aqui é um perigo. Quando eu fui levar a minha filha na escola, a Maria Catarina, tem 4 anos. Aí disse assim, aqui tem um problema em que a gente nunca conseguiu evitar. As crianças mordem as outras. Aí eu, eita, a minha criança está mordida e só quem morde é a mesma. A mesma lá que morde. E nunca foram ver o porquê que ela faz isso, né? Se ela tem um irmão que está mordendo em casa, que está mordendo os outros, e nunca conseguiu evitar isso. Então tenta uniformizar todas da mesma forma sem ser. E o que é que ocorre? A gente tem que ver esse conjunto de tendências fisiológicas que cada um tem. Então o que é que eu digo?
que o estudo da medicina diz? O temperamento não se muda, mas você se adapta. O temperamento é uma característica fisiológica, mas você não pode usar ele para rotular você próprio. Você não pode se rotular nisso. Olha o que eu vou falar, o temperamento é feito para ser transformado. Algumas vezes o conhecimento do temperamento é utilizado de forma errada. A pessoa quer usar como uma forma de ser vítima do próprio temperamento. Ah, é porque eu sou assim. É a história da síndrome de Gabriela. Eu sou assim, você sempre assim, não vou mudar. Não é para isso o temperamento. Então o temperamento você tem que conhecer o seu. Sabe por quê? Cada temperamento tem qualidades e defeitos, pontos fortes e pontos fracos. Quem usa o temperamento da forma errada, ele pensa assim, eu sou colérico, um dos temperamentos que eu vou explicar. O colérico se irrita com facilidade, então alguém me fechou no trânsito e eu desci e briguei porque eu sou colérico. Não, você desceu e foi fazer isso por sua livre vontade. O temperamento é uma tendência, mas ele não vai ser uma muleta para você utilizar e justificar suas ações. A finalidade do temperamento é exatamente o contrário. Você se autoconhecer para evitar cair no defeito dominante. A partir do momento que eu reconheço qual é o meu temperamento e eu sei que é o meu defeito dominante, a partir de agora eu já sei onde que eu vou enfrentar. Eu sei o que é que vai acontecer comigo. Isso aqui é meu maior erro, então eu vou evitar que esse erro ocorra. E da mesma forma, eu vou valorizar a minha qualidade dominante. Aí alguém pode perguntar, existe algum temperamento melhor que o outro? A resposta é não. Não existe um temperamento melhor que o outro. Com o pecado original, todos nós temos uma desordem que de tal forma todos os temperamentos têm vantagens e desvantagens. Não existe um melhor que o outro. Então ninguém é para ficar triste pensando, eu queria ter outro temperamento, eu queria ter nascido com outro temperamento. Não é para isso. Porque afinal, se você tivesse nascido com outro, você ia ter dificuldade com o outro. Não ia ser uma garantia que você teria então uma plenitude, né? Você vai alcançar essa correção do vício pelo conhecimento do temperamento. Vamos ver agora aqui a questão do histórico. Onde que surgiu isso? 4 séculos antes de Cristo, o pai da medicina, que é Hipócrates, tratou sobre temperamentos ali de forma incipiente. Ele falou que nós temos dentro do corpo 4 humores. Então já vê aí essa origem, ele já conseguiu perceber. Depois, já 4 anos depois de Cristo, veio Galeno, um médico também, que ele trouxe uma teoria das emoções. Ele trouxe as teorias das emoções. E agora vimos então a visão de um componente biológico e genético, que são os temperamentos. A gente saiu lá de 4 anos antes de Cristo para atualmente e chegamos que tem esse componente biológico em cada um de nós. É um componente herdado, uma característica inata de cada pessoa, que esse conhecimento é útil para você crescer na vida, para você se relacionar melhor dentro da sua casa, você se relaciona melhor com as pessoas na sociedade, se relaciona bem melhor no trabalho, em saber tudo isso. É uma predisposição natural. Então, eu estou aqui segurando o nome dos temperamentos, tá vendo? Eu não estou falando os 4 ainda. Você tem uma predisposição natural a um vício ou não, a depender daquilo. Quando eu começar a falar, cada um vai se conhecer, vai perceber, então será que é por isso que eu sempre tomo esse padrão de conduta? Perceba que nós temos padrões de conduta. Acontece uma coisa, você sempre cai daquela mesma forma. Aí depois, não é possível. Toda vez acontece a mesma coisa. Eu de manhã acordo dizendo que isso não vai acontecer e quando termina a noite eu não consegui. Você tenta formar um hábito novo e tem uma dificuldade de formar esse novo hábito. Então, para a gente descobrir qual o temperamento, nós temos que fazer 2 perguntas essenciais. Com 2 perguntas, nós conseguimos identificar o temperamento. Primeiro, quando você é atingido por uma emoção externa ou por um pensamento passado, essa emoção traz um impulso rápido? Você rapidamente é motivado por isso? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Aí eu vou dizer quais são os temperamentos que a resposta é sim. Olha só, o temperamento colérico e temperamento sanguíneo.
quem tem esse temperamento, rapidamente ele reage. Rapidamente uma emoção ele reage. Se ele tem uma lembrança na mente dele, ele logo vai rápido. E se você é lento? Aí é um temperamento fleumático ou melancólico. Essa é a primeira pergunta para você conseguir identificar. Então vamos aqui. Se a pessoa estava no trânsito, alguma questão com um familiar, ou assistindo TV, presenciou uma injustiça na televisão, aquilo lhe abala rapidamente. Você gosta muito de um tema e viu que saiu na TV algo falando sobre aquilo e se não gostou, você rapidamente é atingido por aquilo, o seu emocional? Se a resposta for sim, provavelmente você é do temperamento colérico ou sanguíneo. E se a resposta for não, fleumático ou melancólico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela vai ser: e quando vem esse sentimento, quando vem essa emoção? Ela passa rápido ou demora longo tempo? Ó, a segunda pergunta, é sim ou não também. Então a gente divide um quadrante em 4. O que é que ocorre? Sim ou não? Vai demorar muito tempo? Quem que demora muito tempo a emoção? O colérico e o melancólico. Ó, eu peguei de um e do outro, colérico e melancólico. E quem é rápido? O fleumático e o sanguíneo. Vejam só o sim ou não. Um tem sim e outro tem não. E a gente vai ver um por um, viu? A gente vai ver um por um. Vou trazer aqui a caricatura de cada um. Passando aqui. Então, se a pessoa acontece uma coisa e esquece fácil, ela esqueceu fácil aquilo. Ela provavelmente é uma pessoa sanguínea ou fleumática. Algumas vezes a pessoa diz assim, é porque eu perdoo tudo, eu sou muito virtuoso. Algumas vezes é porque ela não tem a memória. Ela foi esquecer, entendeu? Ela esqueceu o que passou. Vai que a nora dela falou uma coisa, a cunhada falou uma coisa, com um mês já estão todos juntos de novo. Não, você já perdoou sua cunhada? Não, é porque eu esqueci. Temperamento, ela nem se aborreceu. Já o colérico e o sanguíneo, o colérico e o melancólico, eles têm uma memória longa. Olha que situação. Colérico e o melancólico passa 10 anos, 15 anos e aquela coisa ainda marca ele. Tem muitas vezes a pessoa pode ser tida como rancorosa e não é nem isso. Não é a característica do temperamento. Eu vou dar um exemplo. Tinha um médico, colega meu em Belo Horizonte, que eu morei quase uma década lá, que ele disse que um dia estava no condomínio dele e de lá de cima viu o vizinho lavando o carro dentro do condomínio, com a água do condomínio. Aí lá de cima ele gritou pro vizinho e disse assim, ei, você não pode ficar lavando seu carro aqui dentro não. Isso aí não pode ficar gastando água. Aí ele pegou e desligou. Diz que depois de 10 anos, o vizinho tocou a campainha da casa dele. Disse assim, olha, aquele dia que você disse que não era para eu limpar meu carro, eu me aborreci com você. Porque você falou isso. Olha que situação. Ou seja, ficou um longo tempo. A gente já sabe aí que é um colérico ou um melancólico para gerar esse tempo todo. E qual a vantagem de você saber disso? Para você usar como vítima? Não, para você exatamente combater. Essa é a grande finalidade do temperamento. Só, questão aqui do temperamento. Trouxe aqui os carrinhos do Miguel Bento, ó, meu filho de 1 ano e 8 meses. Miguel Bento, depois se eu estiver assistindo, eu vou levar para casa de novo, viu, para você brincar. Vou ficar comigo não. Então esse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui, digamos que é uma Ferrari. Então essa Ferrari tem um grande motor. Ela vai muito longe. Então os temperamentos quentes, que são aí o colérico e o sanguíneo, são essa Ferrari. O colérico, como eu disse, ele tem uma longa duração daquilo, ele tem uma perseverança. Então o colérico, ele tem um melhor carro e ele tem muito combustível, ele consegue ir longe. Já o sanguíneo, ele é o quê? Ele tem um melhor carro, mas ele tem pouco combustível, ele vai pouco. Esse aqui é o colérico sanguíneo. Já vamos aqui para o melancólico e o fleumático, ó. O melancólico e o fleumático, já um carrinho aqui mais pesado, não tem tanto motor, então ele não tem esse motor todo. E o que é que acontece? O melancólico está com esse carrinho aqui, mais ou menos ele tem muito combustível, ele consegue ir longe. Ele vai devagar, mas vai longe. E o fleumático, ele nem tem motor e tem pouco combustível também, então ele vai pouco. Teoricamente, se a gente fosse falar na teoria,
Qual seria o melhor? Todo mundo ia dizer assim, o melhor vai ser a Ferrari com muito combustível. Só que acontece que nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Somos seres humanos, então, se você estiver no caminho que não é bom, você estando com o melhor carro e o melhor combustível, você vai bater no árvore, acontecer uma coisa errada. Então não é o melhor. Então pode ser esse carrinho aqui, que é mais simples e menos combustível, vá conseguir completar a missão que esse não conseguiu. Então vejam só. Então, teoricamente, determinado temperamento poderia ser melhor que o outro, mas isso não acontece. Então, toda pessoa vai ter pontos fortes e pontos fracos no temperamento, conforme seu temperamento. E a gente tem que ver que, algumas vezes, se você tem esse melhor carro e o melhor combustível, se você está direcionado no caminho errado, o outro que tem o pior carro vai conseguir atingir aquilo. Então, o que é que acontece? Algumas vezes, você naquele Chevrolet antigo, consegue fazer o seu objetivo e o outro não conseguiu, porque ele não atingiu as virtudes do temperamento. A partir do momento que se sabe disso, você tem um grande crescimento interior. Para você ter ideia, cursos sobre temperamentos no Brasil todo são dados, porque as pessoas gostam de descobrir elas próprias. Ela consegue se ver em um dos quatro. Todo mundo está em um dos quatro, viu? Muitas vezes você não consegue identificar tão rapidamente. Tem que ler mais, tem que observar. Assim, tem gente que diz assim, doutor, eu acho que eu tenho os quatro. Eu tenho os quatro temperamentos. Que tudo que você fala aí eu tenho. Esse negócio de ficar com raiva rápido, eu fico também, eu perdoo rápido, mas também eu faço aquilo. Não, calma, você tem que identificar. Algumas vezes o que você sente não é pelo seu temperamento, é porque você é humano. E o temperamento, como eu disse, não é rótulo. A pessoa não é para se vitimizar daquilo. Ela vai mudando. De certo modo que tem pessoas com temperamento colérico, que uma das características é a irritação, que quando termina a vida, ela é vista como uma pessoa mais paciente do mundo, que ninguém nem acredita. Aí pergunta, qual é o seu temperamento? Sou colérico. Mas você é tão paciente? É porque eu aprendi com virtudes a controlar. É isso que a gente vai ver. E agora a gente vai passar aqui cada um. Então, temperamento é para ser transformado. Tem caricaturas dos livros. Esse aqui é uma caricatura de livro. De qual a representação de cada um dos temperamentos. Esse aqui representaria o fleumático. É a característica do fleumático. Vamos lembrar as perguntas. Primeira pergunta. Você, quando sente uma emoção exterior, aquilo lhe abala imediatamente ou demora para lhe abalar interiormente? A resposta do fleumático é não. Ele não se abala facilmente. Pode acontecer uma coisa, pode estar tudo se acabando, ele não se abala. E quando ele se abala, demora, né, para se abalar. É rápido ou demora para passar? Passa rápido. Então ele tem não, não. A resposta dele é não, não. Então o que é que a gente observa? O fleumático, esse temperamento, ele tem pontos fortes e pontos fracos, como todos os outros. Qual seria um ponto fraco de quem é um fleumático? Algo chamado assídia. Assídia é algo que envolve ali a preguiça com a tristeza. A gente pode até comentar que os autores falam hoje que o mundo está sendo fleumatizado. O mundo inteiro está tendo essa mistura de uma preguiça com a tristeza. Quantas vezes a gente conversa com pessoas, e o mês de Setembro Amarelo é importante para isso, que elas estão com a desmotivação geral, e a gente tem que motivar elas, motivar para a vida, né? Elas se abalam com as dificuldades ou até com a rotina. Isso na vida em geral, né? Vida dos relacionamentos, problemas de relacionamento. Quantas pessoas eu atendo que estão com problemas de divórcio, chorando, com dificuldade, e ela não consegue encontrar ali uma saída. E a gente tenta mostrar isso, que tem fases difíceis. E o fleumático, algumas vezes, ele tem essa tendência, é o vício principal. Na área de temperamentos, a gente utiliza o nome vício dominante. Esse é o nome técnico, vício dominante. O vício dominante do fleumático é essa assídia. Ele mistura uma preguiça com a tristeza e se dá mais a se recolher. Digamos que o fleumático gosta mais de ficar recolhido lendo livros, assistindo séries em casa, assistindo TV. Ele fica ali mais caseiro. E ele vai ficando mais ali, então,
Parado. Qual a qualidade do fleumático? O fleumático é um ótimo observador. Se tem uma pessoa que é para ser diplomata, é o fleumático. Então a característica do fleumático é bote ele para um conflito. Ele sabe resolver aquilo excelente, porque ele não se abala com aquilo rápido. Então é uma excelente característica. Questão de mediação, mediadores, questão de conciliação. O melhor conciliador, o perfil dele é o fleumático. E nisso ele tem, então, uma solução para corrigir. Quem se identifica com o temperamento fleumático, não é aqui hoje que ninguém vai ter esse conhecimento, aqui é uma palestra teórica, não é uma direção individual para quem vai acompanhar. Hoje eu vou saber qual é o meu temperamento. Não, hoje você vai sair sabendo que existem 4 temperamentos e que tem tendências fisiológicas de cada um, e isso é importante você conhecer para controlar suas emoções. Esse é o interesse. Não para você sair com um diagnóstico de qual é o seu temperamento. Isso aí tem pessoas que duram anos para conseguir identificar qual é o próprio temperamento. Então, a solução do fleumático, imagina só, praticar esporte. Acredita? Essa é a solução identificada. O que falo não fui eu que inventei. É da área de temperamentos que envolve a psicologia com a medicina. Então, após estudos, perceberam isso. A melhor coisa para o fleumático é praticar esporte. Porque como ele tem essa tendência assídia, você tem que ativar ele. Ativa ele. Como? Vai caminhar na Avenida ali Raul Lopes. Vai fazer, o que é que todo mundo está fazendo hoje? Beach tênis. Vai praticar academia, se ativa. Sai desse negócio de ficar só em casa em TV. Sai desse mundo para não ficar nisso. Então você deixa passar essa vida, vai passando e algumas vezes envolve frustração. Então a prática de exercícios físicos, que é recomendado para todo mundo, é mais ainda recomendado para o temperamento fleumático por uma tendência. Lembrando que são só tendências. Isso não é algo determinante. Temperamentos não são determinantes e não são invencíveis, de certo modo, que a pessoa como se tivesse agora fadada com ser aquilo. Então não é algo invencível, são características que a pessoa tem que são trabalhadas. Ou seja, a partir do momento que eu sei, eu consegui identificar pela minha infância que eu tenho um temperamento fleumático. Que bom, que agora eu sei a importância mais ainda do esporte na minha vida. Você consegue identificar isso? De certo modo que quando ele começa a praticar esporte, você não consegue mais nem identificar qual era o temperamento dele. Assim, você parecia tão lerdo, agora você está correndo aí na corrida de 10 quilômetros. Quem era você? Não, porque eu fui com o autoconhecimento, eu consegui melhorar. Como que você protege sua emoção? Você evita aí, depressão, tristeza. A partir do momento que você sabe disso, você não se entrega à tristeza. Esse é o caráter do Setembro Amarelo. Você não se entregar à tristeza. Vamos aqui para o próximo. Esse aqui é a caricatura do perfil. Eu estou começando pelos 2 perfis de baixa impulso, que chama. Esse aqui é a característica que vocês imaginam entre os 4. É o melancólico. Você olha o olho dele, ele tem assim, um olho assim de uma tristeza. Então tem pessoas que a gente vê desde a infância, assim, não, sempre fui mais recolhido, mais triste. E a pessoa nunca se entendeu. E isso aqui é libertador quando ela encontra isso. Quando ela vai ver que é o temperamento. Que todo ser humano está num dos 4. Então não é algo que só ela vive. Então vamos ver as respostas. Eu vou nas respostas de cada uma. Primeira pergunta: quando acontece uma emoção, aquilo lhe impacta rapidamente ou não? O que é o melancólico? O melancólico é não, demora muito. Acontece uma coisa, ele vai para casa, 2 dias depois ele pensa, por que eu não respondi? Eita, aconteceu isso, deixei. Mas a segunda resposta é sim. Quando entra na emoção dele, demora muito? Demora. O melancólico fica 10 anos remoendo aquilo. Então ele não é impactado rápido, mas demora muito. Então imagina num relacionamento. Se o marido ou a esposa são melancólicos, ele demora para sentir um impacto, mas aí fica com a mágoa por muitos anos. Então isso aí é importantíssimo na vida de relacionamento, sabia? Você tem que saber qual é o seu temperamento do seu cônjuge, para bem se relacionar, dos seus filhos. Então o melancólico tem essa tendência à tristeza.
Não é que ele é obrigatório a ser triste, mas ele tem uma tendência inata porque ele é mais recolhido. A gente não observa, desde a escola, algumas crianças que são mais recolhidas, de forma temperamental. Isso é importante por quê? Para a gente identificar os defeitos e as qualidades. E qual é a qualidade do melancólico? Então, o que é que eu disse? O defeito. O defeito, o vício dominante é ele não se entregar à tristeza. Ele tem que ter esse cuidado. Como é que ele vai fazer? Tendo uma vida interior. E ele tem que lembrar os momentos bons. Não tem aquela história de memória de elefante? Memória grande? O melancólico tem essa memória. O melancólico lembra de tudo que aconteceu na vida dele. Muitas vezes o que nem as outras pessoas nem lembram mais e ela lembra, a pessoa lembra. Imagina marido e mulher. Aí um cônjuge é melancólico, outro não. Na memória do melancólico tem tudo que o outro já incomodou. Sabia? Todas as coisas que já aconteceram tá na memória do outro não. Então, qual a qualidade do melancólico? A memória passional. Tem uma excelente memória. Então, é uma excelente pessoa para trabalhar nesse campo que exige uma memória muito forte. Ele tem uma memória passional muito boa. A partir do momento que ele tem essa memória passional, sabe que no campo espiritual se faz com o melancólico? O diretor espiritual, ele relembra no melancólico todas as coisas boas que ele viveu, para ele ressignificar. Vai ressignificando. Tudo isso que você está lembrando aí na sua vida que você já passou, você tem memória das coisas boas também. E agora você vai passar. Então a gente viu os dois, o fleumático e o melancólico. E agora vamos passar aqui para o terceiro. Agora esse aqui, quem que vai acertar? São 4 temperamentos, ó. Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Esse aqui é o sanguíneo. Olha o olho dele assim, ó. Esse aqui é o temperamento sanguíneo. O sanguíneo, geralmente são oradores, ele tem esse perfil. O sanguíneo tem um perfil assim de começar vários livros e não termina nenhum. Ele tem uns 10 livros abertos em casa. Tudo marcado, mas não termina nenhum. Você fazer uma reunião com sanguíneo não é tão fácil, porque você começa com um tema, com 5 minutos ele passa para outro tema, com mais 10 minutos ele passa para outro tema, toda hora ele muda de tema. O melancólico numa reunião, ele fica só num tema do começo ao fim. O sanguíneo vai mudando, vai mudando, vai mudando. E você tem que conhecer isso, para perceber o que acontece. Então, o sanguíneo, vamos ver a resposta? A primeira resposta é sim. Ele, rapidamente, ele tem um impulso. Algumas vezes até maior que o colérico. Ele tem essa tendência assim, rápida. Mas ele é chamado fogo de palha. Sabe por quê? Passa rápido. A segunda resposta é não. Ele é sim, não. Então ele é rápido na reação, mas questão de 1, 2 dias ele se arrependeu, já se esqueceu do que aconteceu. Isso tudo acontece com o sanguíneo. Então ele tem um defeito dominante. O defeito do sanguíneo dominante, que se chama, é a dispersão. Ele é muito envolvido nos sentidos, o sanguíneo. Você toda hora um sentido diferente. Você se dispersa muito rápido. Toda hora você está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então logo você se dispersa. E a qualidade do sanguíneo? A qualidade dele de comunicação, de orador. Ele é excelente para você colocar em uma função que envolva pessoas, né? Que ele vai saber se comunicar muito bem. O orador. E o ponto forte dele vai ser, então, essa sensibilidade. Ele, como é muito envolvido aos sentidos, ele tem uma sensibilidade do que está ocorrendo. Muitas pessoas são sanguíneas, né? A gente consegue observar. Existe um estudo de qual o temperamento no Brasil? Não tem. A gente não sabe no Brasil, no IBGE não faz essa pergunta. Qual o seu temperamento? Para saber qual o temperamento mais predominante do país. A gente não sabe. Mas o temperamento sanguíneo, ele é muito envolvido nos sentidos. Então o marketing por sanguíneo é excelente, porque tem uma imagem, ele vai gostar. Tudo ele consegue se convencer. O melancólico e o fleumático não vão se convencer. Mas se você bota foto de uma foto colorida, de uma comida e tal, eu vou para isso aqui, agora eu vou para aquilo ali. Então ele se dispersa muito rápido. Olha que interessante quando você descobre que seu filho é sanguíneo. Você consegue perceber que ele tem essa característica da dispersão. Então até no ensino você não vai exigir que ele vá aprender a mesma matéria do começo da manhã ao fim da manhã. Você vai diversificando aquilo. Vai diversificando. E por fim, não estou acompanhando aqui quantos minutos está, já está próximo.
Vamos para o último temperamento. Olha o olhar desse temperamento, hein? É o chamado temperamento fogo, temperamento colérico. Zangado, né? Essa caricatura. Então esse aqui é o temperamento sim, sim. Ele responde rapidamente a um impulso e ele tem uma lembrança e fica nele por muitos anos. Ele é o sim, sim. Então esse temperamento é a Ferrari com muito combustível. Teoricamente, olha só o que eu vou falar, teoricamente seria o melhor temperamento. Porque ele é o que tem o melhor carro e o melhor combustível. Mas imagina ele irritado demais, não vai no caminho certo. Então esse temperamento, pelos estudos, ele é o mais elogiado porque ele teria melhores capacidades de perseverar. Esse aqui, se você encontra um colérico, se você dá um desafio, ele vai cumprir. A vida dele é desafio, quer desafio. Sabe, isso aí tem estudos. O temperamento dos líderes, a maioria dos líderes são coléricos. Não todos, viu? O Bill Gates não é colérico, mas a maioria dos líderes são coléricos. Ele tem essa capacidade rápida de impulso e longa. Ou seja, ele enfrenta desafio, ele gosta de dificuldade. A partir do momento que você diz para uma pessoa que é colérica, você não vai conseguir isso, ixi, acabou. Agora ela vai fazer de tudo para conseguir. Aí que ela tem força. O melancólico é se abater. Ah, não vou mesmo não. É bem que você falou que eu não vou. Eu achava que não ia. O colérico não. Você não vai agora, eu vou. Se chega no médico, o colérico, e diz assim, você precisa emagrecer, você tem que fazer tal coisa. Aí o colérico vai lá e faz tudo. Ele enfrenta o desafio. Então ele tem um defeito dominante. Todos têm pontos fortes e pontos fracos, né? Qual o ponto fraco, o defeito dominante do colérico? O olho diz tudo, né? A ira. Se aborrece muito fácil. Aquela pessoa zangada. No trânsito, qualquer fechada se zanga. Em casa, muitas vezes, até com uma coisinha simples, se aborrece. E ele mesmo se zanga com ele. Ele tem ira e logo um minuto depois, eita, por que eu me zanguei? Eu já cansei de ser zangado. Eu queria não ser zangado. Aí você pensa, por que as pessoas são tão zangadas? Quem sabe no Norte, no Nordeste são mais coléricos, né? Porque tem muita gente zangada. No trânsito as pessoas se aborrecem tão rapidamente, né? Uma coisinha pouco ela se zanga. Então ela tem esse defeito dominante que vai ser essa ira. Ela vai ter essa vontade de reagir muito rápido. Ela é muito impulsiva. O colérico faz coisas que se arrepende. Ele é aquele chamado foi e voltou. Aconteceu uma coisa, ele reage imediatamente, ele nem pensa. E ainda demora muito tempo. É o exemplo que eu falei no começo aqui. O exemplo daquele rapaz que estava lavando o carro. Durou 10 anos ele lembrando, porque o colérico, a segunda resposta é sim. Ele reage impulsivamente e ainda tem uma memória que não esquece nunca aquilo ali. Sabe como é que a gente identifica um colérico? Vai que você lá na escola, pensa no tempo você na escola. Você teve assim uma intransigência com um coleguinha da sua escola. Já se passaram 20 anos que você saiu da escola, mas você encontra no shopping a pessoa. A primeira coisa que você lembra ao ver ela foi a intransigência que vocês tiveram na escola. Já viu isso? A pessoa relembra tudo aquilo ali. Toda vez que ela vê aquilo, ela relembra. Ela não esquece. É uma das características do colérico. Então, o defeito dominante é a ira. E qual a vantagem? O que é bom do colérico? A capacidade dele de resolver uma coisa. Se você quer botar uma pessoa para solucionar, por isso que os principais líderes do mundo são coléricos. Ele soluciona tudo. Ele fica ali de manhã, tarde, noite até conseguir. Ele fica anos. É aquele persistente. A característica dele positiva é a persistência. Ele é perseverante. Então, um colérico virtuoso tem tudo, né? Sabe um colérico famoso? São Paulo. São Paulo, a característica dele é colérico. Tanto que você vê que a história de Saulo, né? A história de Saulo era de um perseguidor de cristãos que depois da conversão foi com tudo como cristão. Com um colérico ali. São Pedro também um colérico. Então, até na história a gente estuda quem são os temperamentos, quem são. Entre os líderes da Amazon, o líder da Microsoft, a gente tem também qual é o temperamento de cada um. E a gente vê que nem todos são coléricos. Tem também melancólicos que conseguem, provando mais uma vez que qualquer um consegue chegar na liderança, independente do temperamento.
Porque são tendências. Tendências não são determinantes. Tem pessoas que na vida adulta você não consegue mais nem saber o temperamento dela, porque ela já mudou tanto. Ela adquiriu virtudes. Com as virtudes você corrige isso. Quer dizer que todo colérico é aborrecido? Não, ele tem essa tendência. Mas tem coléricos que são calminhos. Alguns coléricos se aborrecem só por dentro. Eu tinha uma professora de direito previdenciário que ela dizia que quando ficava aborrecida, ela não se zangava, mas ela ficava o sangue por dentro quente. Ninguém nem via o sangue esquentando, nem o rosto mudava. Então ela tinha uma característica, mas ela se controlava. Se ela adquirir um pouquinho de mais de virtude, ela vai até o sangue dela deixar de ficar quente, né? Quando ela ficar zangada por besteira. Então o colérico não pode usar o temperamento como ali ser vítima. Esse é um dos defeitos do colérico. Ele pensa assim, é porque eu sou colérico, por isso que eu me zango fácil. E não é assim, você não pode utilizar ele como um artefato, né? Então o colérico tem acúmulo de energia. Sabe o que é bom para o colérico também? Fazer esporte. Tem energia demais, tem que gastar as energias. Tem que fazer caminhada, tem que fazer musculação, tem que fazer beach tênis para isso. Então, já próximo ao fim dos nossos aqui 4 temperamentos, então a gente viu que desde Hipócrates se estuda isso, que é o pai da medicina, 4 temperamentos. Então, todos nós estamos classificados em um deles, é uma característica biológica, e a importância de conhecer isso, qual é? Você se autoconhecer e identificar o seu. Então, olha o passo, eu vou identificar qual é o meu temperamento, e a partir dele eu sei qual é o vício dominante, eu sei qual é a qualidade dominante. E vou combater o meu vício dominante, para garantir o quê? Uma saúde emocional. Eu vou revelar aqui qual é o meu temperamento. Eita! Igual na palestra do Salip, eu revelei algumas coisas, vou revelar aqui meu temperamento. Meu temperamento é colérico. Colérico, ninguém percebe, né? Então, o colérico, ele tem uma vantagem de gostar do próprio temperamento. Já tem essa, eu gosto do seu temperamento. E o colérico tem uma desvantagem, né? Essa desvantagem dele de poder ser irado, tem algumas vezes uma das desvantagens é o orgulho. Aí ele tem que combater, sabe com o quê? Com humildade. Uma das principais características que o colérico tem que ter é ser humilde. Ele identificar que tem outras pessoas, que ele depende dos outros, partir para o outro. Então, sempre que eu digo, todos nós temos que ver que o outro é a cura. É o que eu falo, o outro é a cura. Quem está com uma dificuldade de saúde mental, quem está com depressão, ansiedade, tem que fazer 2 coisas. Tem que se curar medicamente, tem que buscar o psiquiatra, tem que buscar o psicólogo e tem que procurar as outras pessoas. Enquanto os transtornos mentais fazem a gente ficar recolhido, geralmente a pessoa quer ficar recolhido dentro de casa, a pessoa quer ficar só dentro de casa. A gente tem parentes, né? Pessoas próximas que têm depressão e a gente sabe, não, quando ficou com depressão, não quis mais sair de casa. Ficava lá, já aposentado, não quis mais sair, já se aposentou, não queria mais nem passear. Ou seja, ela tem essa tendência a recolher e sair do outro. Mas sabe qual é a cura para a saúde mental? É você sair da sua casinha e ir buscar o outro. A partir do momento que você conhece o outro, conversa, tem amizades, vai conversando aí que você vai curar, vai se recuperar. Algumas vezes você acha que você está enfrentando o problema mais difícil do mundo. E a recomendação que se dá nesses casos é você conhecer os problemas do outro. Você conhecer quem está sofrendo mais que você. Você logo vai ter uma empatia e ver que várias pessoas vivem o que você está vivendo. A pessoa fica assim, muito imediatista. Uma das características das atuais gerações é o imediatismo. Provavelmente também pelas redes sociais, né? Que tudo é medido por fotos. Você na rede social vai ver seu famoso favorito. A vida do famoso favorito tá linda, né? Só que você não sabe nada do que está por trás. Então, o que é que eu digo? Não compare o seu bastidor ao palco do outro da rede social. Porque muitas vezes a pessoa está comparando a casa dela. Ela está aqui em casa, lavando prato, cuidando das crianças, cuidando do cachorro, e quando olha a rede social, está uma famosa viajando. Você está comparando o seu bastidor para o palco. E quando vai ver, não é nem o que está aparentando, né? Não teve tantos aí divórcios de famosos recentemente, né? Que a pessoa aparentava que estava tudo bem. Isso porque aí tem umas pessoas que comentam assim, ó, nessas mensagens. Ah, agora eu não acredito mais no amor, porque tal pessoa se divorciou. Olha que coisa.
Quer dizer que você acreditaria se eles estivessem juntos, você deixou de acreditar porque dois famosos se separaram. Então vejam só que você não pode ter sua conduta interferida pela vida do outro que você nem sabe como é. Você não sabe nem como é que está a vida dos famosos lá. Então o que é que a gente vê? Que existe uma repercussão. Na área da saúde mental, todos nós sabemos, eu vou falar pela primeira vez nesse campo, questão do suicídio, que como tem interferências de repetição. Então é importante sempre prevenir divulgações sobre essa temática, porque a mente da pessoa algumas vezes é influenciada. Então o que é que a gente faz? O contrário. A gente fala qualidades, benefícios de valorização da vida. Como que você valoriza a vida? Saindo para encontrar o outro. Esse é o principal ponto. Você tem que sair para encontrar o outro. Você tem que ter uma vida na empresa com seus colegas. Você pode ter uma vida com seus vizinhos, no âmbito na sua igreja que você frequenta, nos seus parentes no domingo. Segundo, você tem que ter um sono bom. A pessoa tem que ter um sono de qualidade. Isso quer dizer o quê? Você vai estabelecer uma rotina. Você tem que ter hora para dormir e hora para acordar. A pessoa acha que isso não é importante, mas é. Afeta o dia dela, o jeito que ela dorme. Se ela não dorme bem, até o fim de semana afeta o começo da segunda-feira. Se ela vira o sábado para o domingo para a segunda. Terceiro, ela tem que ter a prática de exercício físico constante. Isso não é aquela historinha que só para repetir. Não é só para baixar o colesterol, não é só para baixar o triglicerídeo não, e nem tirar a gordura do fígado. É para melhorar o humor. Estudos comprovam que a prática de exercício físico constante, em torno de 3 a 5 vezes por semana, libera endorfinas que faz você ficar mais feliz, sabia? Você fica mais feliz por praticar exercício físico. Na hora do exercício você está cansado, né? Pegando aquele peso. Ai, mas aí depois vem a sensação boa. Depois vem a alegria. E você tem mais motivação no seu dia todo. Quantas pessoas dizem, eu comecei a academia para perder peso, para agora eu estou motivado na vida. Eu estou vendo a vida melhor, eu estou caminhando com mais alegria. Então é algo que você começa com 2, 3 meses, você vai começar a perceber. Tanto que a pessoa não sai mais. Sabe uma coisa que as pessoas adoram? Corrida. Quem nunca correu, eu não corria, né? Você assim, não, isso é correr de gente. Como é que a pessoa correr na rua é bom? Dói o pé. Aí depois que eu comecei a correr, tem dia que eu saí 10 da noite correndo na rua. E agora a gente acha bom. É uma sensação boa correr, porque libera as endorfinas que você fica feliz. Então quem faz corrida se sente bem. Tanto que tem o quê? Grupos de corrida, sabia? Tem grupos de corrida. Você vai em grupo. Tudo é bom fazer em grupo. Por quê? Porque o grupo ajuda o outro do que você fazer sozinho. Quando você for buscar um novo hábito, procure um novo grupo. Porque um novo grupo vai fazer você ter um novo hábito. Porque todos estão querendo aquele mesmo objetivo. Ó, todo mundo está aqui, de vários lugares diferentes, mas está todo mundo com finalidade de correr. Está todo mundo aqui com a finalidade de aprender tal conhecimento. Então, um grupo potencializa a sua vontade. Muitas vezes, sozinho você não ia conseguir, mas no grupo você consegue, com a força um do outro. Essa é a importância. E o último ponto é a questão da alimentação. Tudo isso envolve saúde mental. Olha o que eu falo, ó, saúde mental envolve sono, exercício físico e alimentação. A depender da alimentação que você tem, afeta o seu humor. Você tem que ter, então, o que todo mundo fala e é verdade. Uma alimentação de vegetais. Isso interfere. Se você tem uma alimentação muito pesada, se você se alimenta de comida pesada à noite antes de dormir, se você tem hábitos assim que prejudicam a sua própria saúde na alimentação, eu não digo nem da pessoa beber demais, mas o hábito de beber que interfere ela já está sendo incomodada com aquilo, interfere a saúde mental. Sabe em quê? Ansiedade. Tem vezes que a ansiedade se vai disso. Tem uma coisa, uma bebida que todo mundo gosta, que até essa tem que ter cautela, sabe qual é? Café. Até o cafezinho você tem que ter parcimônia. Nada demais, né? Porque o café, ele faz produzir mais cortisol. E o cortisol gera mais o quê? Ativação. Você pode tomar? Pode. Eu sou a favor do café, eu mesmo tomo. Mas você não, se você tomar o café antes de dormir, tem gente que não vai à noite jantar, assim, um cafezinho, aí ele vai fazer você dormir mais tarde. Vai interferir no seu sono. Então, tudo isso aí pode... A pessoa, não, estou me sentindo ansioso. Mas é claro, você liberou o cortisol no seu sangue, vai dar mesmo essa ativação. Então, são um conjunto de condições pessoais que cada pessoa faz mudar. Então, o que é que eu digo hoje? Que cada um de nós que é responsável pela própria vida. Na hora que eu estou na academia, eu vou lá para a academia,
Não tem outra pessoa para levantar aquele peso que não seja eu mesmo. Não tem jeito, tem que levantar. Quando eu estou na academia, eu fico pensando, eita, para eu emagrecer tem que ser eu mesmo, viu? Não tem como eu mandar outra pessoa vir aqui, não. Aí fica lá o personal da academia, bora, mais uma. Tem que repetir 12 vezes. Eu disse, não, repete só 10, eu não aguento não. Aí eu tenho mesmo eu que levantar. Na hora de correr, tem que ser eu. Na hora de comer, que eu estou comendo vegetais, alface, sou eu mesmo que tenho que comer. Então, o que é que a gente faz hoje? Autorresponsabilidade. A gente tem que perceber que é cada um de nós que temos que tomar o controle da nossa vida. E dizer assim, ó, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não vou continuar desse jeito. Tem um amigo meu que é médico, que ele estava chegando aos 40 anos, aqui de Teresina, e ele estava assim já com as taxas tudo errado. Colesterol, triglicerídeo, tal. E ele chegou ao ponto de dizer assim, eu não quero mais viver assim. Olha que interessante. Ele é fleumático. Ele é fleumático e teve a persistência. Mais uma vez mostrando que temperamento não é determinante. Ele teve a persistência. Hoje, se você vê a pessoa, ele está um corredor dessas provas daqui de Teresina. E com uma velocidade muito rápida, chamado PIS, que é quantos quilômetros a cada 10 minutos você caminha. Impressionante. E um fleumático com grande capacidade. E tudo mental. Ele mentalmente diz assim, eu vou conseguir, eu não vou mais viver desse jeito, vou mudar minha alimentação, vou mudar essa minha rotina. E conseguiu mudar a vida dele para melhor. E está se sentindo bem melhor assim. Então, cada um de nós temos que tomar essa decisão, encontrar os nossos pontos fortes, encontrar um vício dominante e enfrentar isso, para daqui para frente a pessoa crescer. Melhorar no relacionamento em casa, com os filhos, com os cônjuges. Porque o que todo mundo busca? Todo mundo busca paz, né? Todos nós buscamos paz na nossa vida. Todo mundo quer ter uma vida de paz, uma vida de alegria, de felicidade. E para isso a gente tem que ter inteligência emocional. E o campo do autoconhecimento é importante, sabendo que todos vamos enfrentar as dificuldades naturais da vida, né? Qualquer das pessoas vai enfrentar uma dificuldade, seja pela doença, seja por dificuldades, por exemplo, de uma pandemia que aconteceu recentemente. Então, todos vamos enfrentar. E com a inteligência emocional vamos encontrar isso. E esse conhecimento do temperamento é um conhecimento chamado conhecimento humilde. Ele é feito para você crescer na vida e jamais para se vitimizar com temperamento. Então a frase final que eu digo é: temperamento é feito para transformar. Nós transformamos o nosso temperamento para melhor. Ao final da vida, ninguém consegue mais nem perceber qual é o temperamento um do outro. Porque é por meio das virtudes você melhora tanto que consegue ter aí só qualidades na sua vida. Muito obrigado. Vou abrir para perguntas, né? Quem tem alguma dúvida, quem que tem um ponto a esclarecer, o que é que acha? Você falou muito das características, né, de cada um. Agora não deu o principal pra gente, que é quem é que combina com quem. Quem combina com quem pro casamento, né? Gostei. Eu vou dar um exemplo. Casos reais, né? Marido fleumático e esposa colérica. Eita, olha o que acontece. Então a esposa age rapidamente e o marido é lento. Ela briga. Você precisa fazer isso, precisa fazer tudo. Ele nem se incomoda. Não se incomoda. Você deixa a toalha em cima da cama molhada. Você não está lavando a louça. E ele não se incomoda, mas não é porque ele quer. Ele tem essa tendência. Então, quando se sabe isso, algumas vezes se salva um casamento. Tem mensagens que a gente vê, salvou meu casamento, saber temperamento. Eu achei que ele não se importava era comigo. Eu achei que ele não me ouvia, mas a partir do momento que eu aprendi que ele é um fleumático, agora eu entendo que a tendência dele, eu vou ajudar ele a corrigir e vice-versa. Então, o conhecimento de temperamento ajuda. Mas existe, chama match, né? Entre um e outro. Não existe. Todos os temperamentos dão certo. Não existe assim, um com o outro. Você pode ser colérico com colérico e tal. Vai ter que ter, óbvio, adaptações. 2 coléricos, imagina. E aqueles 2 zangados. Um repel, tal. Aí o mais se controla. A finalidade do temperamento é você transformar. De tal modo que o colérico, no final da vida, vai estar tão paciente que ninguém vai achar que ele é. Tem santos assim, São Dom Bosco. São Dom Bosco era colérico. No final da vida, o homem era manso. Ele era conhecido pela mansidão. Então, você consegue, no seu temperamento, fazer isso. Santa Teresinha era melancólica. E no final de vida, nem aparentava.
era excelente. Então, com as virtudes, você ajusta isso. É importante saber porque é algo biológico, né? A gente nasce com isso. É igual a minha altura. Eu tenho 1,72, eu não vou ter 2 metros nunca. Então, você sabendo do seu temperamento, você ajusta. E sabendo o temperamento do seu filho, do seu cônjuge, isso é excelente. Você vai saber até a linguagem do amor. Já ouviram falar nas linguagens do amor? É importante saber. Vai que sua linguagem do amor é toque físico, a do outro é presente, a do outro é atenção. Aí tem linguagens diferentes e você acha que seu cônjuge não está lhe dando importância. Não, é porque é uma linguagem de amor diferente. Outro tema importante, né? Um dia, as 5 linguagens do amor. A gente pronto, a gente já falou, a gente teve um momento aqui para trabalhar as 5 linguagens. Foi, ó, que interessante. É um dos tópicos que eu abordo também. Quem sabe futuramente a gente fala sobre quais são, né? Também salva relacionamentos. As 5 linguagens do amor. Entendeu? Porque quando um é toque físico, o outro não é. Aí é aquele chamado, um é mais grudento e o outro não é. Aí não é que o outro não ama, é porque a linguagem do amor dele é diferente. E a pessoa tem que perceber isso. Então o conhecimento liberta, né? Você, a partir do momento que sabe qual o temperamento e qual a linguagem do amor, facilita tudo. Que você para de julgar, você para de apontar o dedo e ajuda. E no campo do trabalho, hein? No campo do trabalho é excelente. Como eu disse aqui, por exemplo, o fleumático é um excelente mediador, diplomata. Se tem uma coisa para resolver difícil, a tendência do fleumático é ser objetivo, conseguir refletir sobre aquilo. Então é excelente no dia a dia você conhecer também do outro o temperamento para agir melhor, né? A finalidade é viver melhor. A finalidade de você conhecer o temperamento é essa. Quem tem mais algum questionamento? Eu fiquei na dúvida de como a gente investiga, como é que a gente descobre em terapia, como é que a gente... Certo. Como que a gente descobre o nosso temperamento? Olha só. Tem teste também. Tem teste de temperamentos. E a gente vai ter que olhar não a vida de hoje. Vamos ter que olhar para a nossa infância. Olha que interessante. Porque a vida adulta você adquiriu hábitos, virtudes ou vícios que podem ter afetado. O colérico pode ter adquirido a virtude da mansidão. Então, se você responder hoje, nunca vai achar. Então, você vai ter que ter sua vida na infância e descobrir. Quem tem filho com 1 ano, o Miguel Bento tem 1 ano e 8 meses. Eu já consigo dar características. A Maria Catarina tem 4 anos. Eu vou vendo características. Eu já vi que o temperamento de um é diferente do outro. Um temperamento de um filho é diferente do outro. Um mais assim, para frente, agitado, e outro mais tranquilo. Mas não reage tão rápido, né? Tem temperamentos diferentes. Qual a importância de eu saber o temperamento dos meus filhos? Eu vou também agir diferente para cada um. A gente não vai fazer da mesma forma. É isso que é interessante. Então é um conhecimento que você usa na sua vida inteira, né? Sempre para cuidar do amor, né? Tratar com mais amor as pessoas. Quem mais? Aí do fundo, quem tem alguma dúvida na vida diária? Já tinham ouvido falar sobre esse tema de temperamentos? Alguém se encontrou em um deles aí e conseguiu perceber? É importante. Então tem vários livros sobre esse tema, está dentro do campo da medicina e da psicologia, envolve esses 2 temas. E cada vez está sendo mais tratado no campo da inteligência emocional. Tanto na área espiritual também envolve. Para a espiritualidade se fala muito em 4 temperamentos. Porque a partir do momento que você sabe, você consegue ter uma vida interior melhor, né? Você consegue ter uma vida interior, buscar espiritualidade. E olha um detalhe, a Organização Mundial de Saúde mudou o conceito de saúde. Não se divulgaram muito isso. Antes, saúde era o quê? Saúde física e saúde mental. Hoje a OMS declarou que saúde é o conjunto de saúde física, mental e espiritual. Não confundir nem espiritualidade com religiosidade, que são campos diferentes. Essa espiritualidade é um encontro com a área espiritual que a pessoa busca. Ele envolveu dentro da área da saúde. Porque a pessoa, como eu sempre digo, não é só corpo, né? Corpo e alma. Então ela tem interiormente tendências, algumas vezes assim, vazios que precisa preencher. E ela tenta algumas vezes preencher no outro. Uma pessoa tem um vazio e vai preencher no outro. Só que o outro não consegue preencher aquele vazio. Aí começa assim divergências. Você sempre tenta preencher seu vazio com alguma coisa. E certas vezes as pessoas vão para a área de vícios, né?
Vou preencher vendo série de TV. Vou preencher fazendo tal coisa. Você tenta preencher, só que fica ainda mais contaminado com aquilo. Tem que descobrir, então, como preencher esse vazio interior, que é por meio de espiritualidade, que vai preencher. E a espiritualidade afeta o quê? A saúde mental, que é o nosso tema. Então, a OMS cada vez mais está tratando, vocês podem pesquisar isso, interessante, como a saúde espiritual afeta a saúde mental. Fez um estudo, sabe aonde? Em hospitais. Pessoas que estão internadas em hospitais, já em estado, assim, próximo à morte. Pessoas nesse estado que têm espiritualidade, eles vivem melhor a fase final, porque eles têm uma aceitação. Enquanto as que não têm, elas vão sofrendo mais aquele período. Então, descobriram então o que nessa pesquisa? Que quando você tem esse desenvolvimento dessa área da saúde, você vive melhor até seus últimos momentos. Você tem então uma aceitação das coisas, uma aceitação generosa, né? Não é aquela aceitação, não posso fazer nada. Tinha levantado a mão. É que tem alguns testes que dá dois dos temperamentos. Tipo assim, você é um colérico melancólico. Dois, né? O que acontece? Essa mistura não existe, né? Tem gente que acha assim, você dois ao mesmo tempo. É porque, como humanos, nós temos uma característica do temperamento, mas não é a nossa tendência, entendeu? Então, pode ser que a pessoa que seja melancólica, ela seja irada. Aí ela pensar que eu sou um melancólico colérico? Não, porque você é humano. Mas você não tem essa tendência, você adquiriu como um vício, por exemplo. Exemplo do colérico que é manso. Assim, como que você é colérico e você é manso? Então você não é. Não, é porque você adquiriu como virtude. Então cada uma das pessoas tem quatro. E se eu na minha vida nunca consegui identificar meu temperamento, não se preocupe. A descoberta do seu temperamento não é algo determinante, mas é importante para a saúde emocional. Então o nosso tema de hoje qual é? Como ela vai melhorar a sua saúde emocional. A que ponto? De você identificar o seu e de quem você convive, como uma forma de você adquirir virtudes para evitar o quê? Ansiedade, depressão, que são as principais doenças da área mental, né? São as duas principais. E você aplica tudo aquilo que eu disse ao final, aquelas soluções que vão afetar a sua saúde mental. Alguém? Jéssica? Mais alguém? Pode falar. Tem algum estatística, você falou no IBGE de brincadeira, mas tem Entendi. alguma estatística assim, que mostra que tem algum dos temperamentos que ele tenha maior tendência, por exemplo, Maior ao tendência. suicídio? Que é o Entendi. suicídio tá- Não tem essa, não fizeram essa pesquisa de temperamentos. Porque ao final, todas as pessoas podem ter momentos de dificuldades extremas, né? Então não tem essa pesquisa, assim, de qual seria o temperamento que teria mais possibilidade, né, de um transtorno mental grave. Vamos finalizar? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Prontinho. Todo mundo quer saber se ela tem um temperamento, com certeza. Qual o temperamento? É. Quer descobrir agora qual é o próprio, né? Então, eu convido a cada um a ler mais no assunto, né? Sobre temperamento. E você vai conseguir identificar de quem você convive. E você vai, então, aplicar a virtude, né? Você vai, como você sabe o benefício de cada um, você vai aplicar a virtude. Eu tenho essa característica de querer descobrir o temperamento dos outros. Quando eu converso com uma pessoa, eu já quero saber o temperamento para poder solucionar aquilo da melhor maneira. A partir do momento que eu sei que a pessoa é colérica, eu tenho que reagir de uma forma. Se eu sei que ela é melancólica, eu tenho que reagir de outra. É uma característica da inteligência emocional. Sabe qual é o nome disso aí? Empatia. Empatia é isso. Você conseguir identificar como o outro está, como ele é, e ter uma melhor relação. Então você, a partir do momento que sabe do outro, você age com empatia e vê a característica principal dela. Então eu agradeço. Oi? Mas, doutor Saulo, com autoconhecimento, você desenvolve virtudes, como você me colocou, Exatamente. que camufla muito o Camufla, temperamento. exatamente. Porque eu também tenho essa tendência de tentar detectar ali. Tentar, né? Mas, Não consegue. Eu sei o meu, É. mas assim, eu já trabalhei muito o meu temperamento. Temperamento, né? A gente não consegue conhecer do adulto que convive, porque ele com as virtudes muda. Só se você conversar muito. Geralmente é com seu cônjuge mesmo, que você vai saber
qual é pela Mas eu infância. sei do meu marido. Já sabe, né? Sei o dele demais. É. É importante saber que a gente já sabe como agir, né? Com a mãe dele, assim, só investigando. Investigando com o temperamento, é. É importante, porque a partir do momento que você sabe, você já sabe até a tendência dele e como que você age para correr daquela tendência, né? Se ele tem uma tendência, a pessoa tem uma tendência a ficar mais largada, ou ela tem uma tendência a ser mais irada, aí você já sabe como passar uma notícia, né? Sim, e o tempo da conversa. E o tempo da conversa. O tempo da conversa, que o tempo da conversa é determinante. É verdade. Todas as relações. Se o momento e a forma que vai conversar, né? O exemplo aí do melancólico e do colérico, que são que tem uma memória muito grande, né? Você tem que agir até isso. Da minha esposa eu já identifiquei também. Já identifiquei. E a gente vive até melhor depois que identifica. Ah, sim. Porque como eu sei qual já é o temperamento dela, eu sei como agir para facilitar as coisas para mim, né? Que eu sei o temperamento, eu já sei que, por exemplo, o dela é o que tem a memória grande. Então, se eu fiz algo errado, não adianta eu só fazer de conta que eu não fiz. Tem que ir lá conversar, pedir desculpa, né? Resolver, mostrar que não vai acontecer de novo a tal falha. É diferente de quem tem a memória curta. Eu li um trecho que diz que as mulheres têm tendência no temperamento a ter essa pontuação de memórias grandes. Exato. Na segunda resposta ela tem um sim. Ela dura mais a memória. Enquanto o homem tem a memória curta, né? Aí a mulher recorda, né? É importante isso. Então, conhecer o temperamento é libertador e lhe ajuda a crescer na vida, na empresa, ajuda ele a crescer na vida com os seus filhos, no trabalho, e você conseguir identificar de quem está próximo. E a finalidade, lembrem, é transformar. Nunca utilizar como um rótulo. Ah, eu sou assim, você sempre assim. Não, não é para isso. O temperamento você descobriu agora você vai transformar. No meu caso, eu já revelei que eu sou colérico, né? Então, eu já tenho que transformar. Não posso ser irado, não posso ser aquilo, não posso ser aquilo. E vou me controlando, já consegui muito. Vai me controlando. É importante por quê? Porque a partir do momento que eu sei o que eu vou combater e eu sei o que eu vou focar. Tudo certo? Então, muito obrigado. Finalizamos aqui o Setembro Amarelo, agradecendo o RH e o César. Um abraço pro Christian. Olá, pessoal. Só agradecer, né, ao Dr. Saulo pela disponibilidade, trazer esse conhecimento, que para alguns já conheciam, mas para outros foi um novo conhecimento, né? E a gente tratar sobre autoconhecimento, trazer para o Setembro Amarelo, como o Dr. Saulo falou, autorresponsabilidade. Só quem tem responsabilidade pelo equilíbrio, pela nossa saúde, somos nós mesmos. Não é o outro, né? Não é por conta do outro, não é o outro que nos adoece. Às vezes a gente Exato, que se permite a isso, né? Quando a gente não tá com os pontos aí em equilíbrio, tá bom? E o Dr. Saulo veio com um assunto, né? Muito pertinente, muito esclarecedor. Obrigada, Dr. Saulo. E aí eu vou deixar um recadinho aí pra vocês, na mesa de vocês tem um recadinho, tá? Pra gente fechar aqui o nosso Setembro Amarelo, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Alguém ainda quer falar mais alguma coisa? Gostaram do momento? A importância que a Jéssica falou, da autorresponsabilidade. Que o que o outro faz com a gente não vai interferir na gente. Muitas vezes a pessoa adoece por isso. Sim. Só o que é? É você que define o grau que aquilo vai lhe atingir. Se uma pessoa no trânsito brigou com você e falou uma coisa, você agora vai passar o dia zangado por causa disso? Você vai deixar que o outro lhe interfira? Então é você que define o que aquilo vai lhe atingir. É isso que é o libertador, quando a pessoa percebe isso. Que ela é a característica da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você que vai ser responsável pela sua vida. Você sendo responsável pela sua vida, você que vai tomar os hábitos adequados para isso. Não esperar que seja o Estado, que seja o outro, que seja alguém que vai lá e vai me salvar. Não, é você que vai abrir seu caminho e conseguir o que você quer. É o que eu digo lá da academia. Não tem outra pessoa para levantar o peso, só eu mesmo. Verdade. Não tem como eu levar outro. Igual todo mundo, né? Todo mundo, eu olho para lá, tá todo mundo levantando os seus pesos. Porque não tem como pedir para o outro. O personal trainer fica olhando, mas não levanta. Não tem jeito. Muito obrigado. Obrigada.